tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Muito bem, estamos recebendo o Hudson Miranda, professor, psicólogo, educador, e a gente vai receber, eu já fiz um convite aqui para o Hudson, né, para que ele possa participar conosco mais vezes, e a gente fala sobre os limites do filho hoje. A gente sempre trazendo temas interessantes aqui no nosso programa. Ontem a gente falava do marketing, né, com o professor de pós-graduação também, inclusive da comunicação da CENIBRA, uma pessoa, professor também, universitário, esteve conosco ontem falando sobre marketing e a Bíblia, ligando o livro que ele fez, né? No início eu fiquei, poxa vida, será que tem alguma coisa a ver? Ele conseguiu realmente convencer que tem muita coisa legal a ser dita entre a Bíblia e o marketing, que já vem de muito tempo. E hoje a gente fala de um assunto tão importante quanto os nossos filhos, né? Estamos vivenciando aí a Semana das Crianças, muitas comemorações. E o filho às vezes, olha, eu quero um carrinho elétrico. Você não pode dar, mas você vai lá e faz uma força danada, mesmo você vai ficar endividado. E o filho acha que pode tudo. Quando ele pede atendido, ele pode tudo. Eu pedi, ele falou que não podia e fez, então eu posso. Professor Hudson, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos, a toda a sua equipe e a todos os ouvintes da Educadora AM. É um prazer novamente estar com vocês e na tentativa de contribuir com novas reflexões agora a partir da questão familiar, né? Bem, como você bem disse, nós estamos numa semana de comemoração do Dia da Criança. E cabe nessa comemoração algumas reflexões que são importantes. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro para os pais que estão nos ouvindo que essa discussão não se trata de um tribunal, nem de dizer quem é melhor pai ou pior, né? Nem de nenhum julgamento. Mesmo porque o pai quer fazer o melhor que pode para o filho. Sem dúvida. E o nosso objetivo é levantar algumas questões que são importantes para a reflexão, né? E contribuir para que, a partir dessa reflexão, nós possamos melhorar o nosso fazer, né? O nosso ser pai e ser mãe, que não é fácil e não tem receita, né? Mas, diretamente ao tema, convém nós discutirmos, por exemplo, a questão da infância, né? Há muito o que comemorar, evidentemente, só o fato da existência da criança em si, das crianças, já é um fato que nos deixa em estado de celebração, de comemoração, né? Porque nada mais belo do que a infância, né? Que é a semente de todo o nosso desenvolvimento, mas nós precisamos refletir sobre algumas questões ligadas a essa infância, a ser pai e ser mãe. Em primeiro lugar, até que ponto nós realmente nos preparamos para ser pai, porque exige preparação, ser pai e ser mãe. Ao contrário do que muita gente possa imaginar, né? Quer dizer, eu acho que além de aprender, além de refletir sobre matemática, geografia, biologia, química, eu acho que deveria fazer parte da nossa formação lidar com questões, por exemplo, como a infância, a adolescência, saber como é que essas fases se processam, né? Eu acho que facilitaria bastante nós termos espaços para discutir essas questões e refletir sobre essas questões. Eu acho que nos ajudaria muito como cidadãos e na nossa afetividade, e nos prepararia para aqueles que querem a paternidade ou a maternidade, e mesmo aqueles que não querem vão lidar de alguma forma Sim. com esses cidadãos, né, que estão em desenvolvimento. Bem, e aí nessa discussão, você tocou na questão do consumo, né? E aí nós começamos a tocar em alguns limites. Obviamente, hoje as crianças, a maioria delas, nem pedem mais os brinquedos, né? Você é intimado a comprar os brinquedos. Você recebe uma intimação. E outra coisa, até o Natal de 2000 e alguma coisa já está comprometido as encomendas, né? Verdade. Então, convém a gente refletir sobre até que ponto nós celebramos algo, ou até que ponto nós transformamos as datas num momento de entrega de encomendas. E isso é uma boa oportunidade para refletir sobre como é que nós lidamos com a infância e como é que nós lidamos com alguns procedimentos. E não se trata, inclusive, de ficar nostálgico, né? Falando, no meu tempo, na minha infância. Cada um tem o seu tempo. Mas é importante a gente não se entregar completamente a esses artifícios comerciais, né? Que estão engolindo
a própria ética do ser e do viver, né? Então, celebrar, sim. Comemorar, sim. Presentear, sim. Mas até que ponto nós estamos presenteando, ou até que ponto nós estamos, na verdade, cumprindo um ritual comercial de ir lá e falar assim, olha, eu tenho uma encomenda do meu filho que é uma bicicleta que ele pediu, e não é simplesmente um pedido. Se eu não levar essa bicicleta, nada mais serve. É complicado. Não é? Eu até digo o seguinte, nossas famílias, eu digo nossas de uma maneira geral, né, que a gente também tem filhos, não estão dando limite aos filhos. O que está acontecendo nos dias atuais, onde se impõe, o professor acabou de dizer aí, há uma certa imposição por parte do filho em querer, e não serve nada que não seja aquilo que ele quer. Isso já é uma falta de limite? Olha, quando nós falamos de limite, o que nós estamos dizendo? Nós estamos falando sobre parâmetros, nós estamos falando sobre condições, né, para conviver diante de uma determinada situação ou de um conjunto de situações. O que é o limite? Ele diz para você, o que é o limite para você atuar dentro da rádio? Os horários, né, a linguagem, né, as temáticas que que são cabíveis nesse horário e assim por diante. São as condições. E nós, quando falamos em condições, você só tem condições de atuar dentro dos parâmetros definidos a partir do momento que você vivencia e que alguém te orienta para isso. Tem que haver uma orientação. O que nós estamos presenciando? Nós estamos presenciando uma infância onde há um distanciamento muito grande, há uma mudança no mundo do trabalho para pais e mães, né? E cada vez mais nós estamos assistindo a uma infância submetida a cuidadores, né? A delegações, ou seja, pais que saem 6 horas da manhã para trabalhar, pai e mãe, né? E entregam seus filhos na creche ou numa escolinha, né, de educação infantil, filhos com até 1 ano e meio, né, 1 ano de idade, e só vão ver esses filhos novamente 7, 8 horas da noite, absolutamente cansados, exaustos, né, de atividades durante o dia. Sem tempo para eles? Os pais também estão cansados, os filhos estão cansados. Os filhos chegam já de banho tomado, já vão dormir direto para a cama, né? Os pais estão extremamente cansados também, vão fazer algumas tarefas em casa e já vão dormir, né? E essa convivência fica restrita a poucos dias, ou seja, a um sábado, a um domingo eventual, a um feriado prolongado, né? E coisas desse gênero. E isso é insuficiente. Né? Você não pode entender como suficiente a convivência com uma criança em desenvolvimento finais de semana ou um feriado prolongado. Sim. Né? É muito mais do que isso. E essas crianças, e a infância, aí você vai dizer, mas eu preciso trabalhar, eu trabalho o dia inteiro para provê-lo do melhor cuidado possível, para dar as coisas e tal. Bem, quando nós decidimos ser pais e ser mães, porque ser pai e ser mãe é uma escolha. Né? Nós não escolhemos a cor natural do nosso cabelo, né? A cor natural dos nossos olhos, a cor natural da nossa pele, a altura que vamos ter, etc. Mas nós escolhemos se queremos ser pais ou não. Isso é uma escolha. Né? E aí, nesta escolha, nós precisamos ter a responsabilidade de entender que esse filho, ou essa filha, ou esses filhos, eles fazem parte do nosso projeto de vida. Eles não são como um CD ou um DVD que você compra, um livro que você gostaria de ler e que porventura, diante das atividades que você tem, você não teve a oportunidade de ler no período que você gostaria, né? E a partir daí, você vai ler quando der. Daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E quando você voltar a ler esse livro, ele estará intacto. Né? O conteúdo não mudou. Mesma maneira que você mexeu. Da mesma maneira você vai usufruir da mesma forma. Né? Agora, a infância não espera. A infância não espera. E é essa condição que nós precisamos entender. Então, queira você ou não, por mais que você se dedique ao trabalho, por mais que você precise trabalhar, essa criança está crescendo. E está crescendo sob sua responsabilidade. Então ela precisa do seu acompanhamento e da sua orientação, senão ela vira um barco à deriva, ela vira um carro desgovernado, porque ela não tem referências. E ela começa a absorver referências de terceiros, fragmentadas. É da babá, né? Ou é de algum parente que cuida dessa criança durante o dia, ou é de um professor,
né? Ou é na rua, seja lá onde for, mas não é seu. E você não está acompanhando como é que você não está tendo a oportunidade de apresentar essa criança ao mundo, sim, que é sua responsabilidade, né? Então aí essas questões nós precisamos refletir, porque é elas que determinam os parâmetros. A ausência do pai é um ponto primordial para essa... Primordial. Essa questão, por exemplo, de que o pai é o provedor, né? Que cuida da compra de alimentos, que cuida da compra de sapato, disso, daquilo, que paga as contas, etc. E a mãe é quem transmite os valores, é um equívoco, né? Na verdade, é responsabilidade dos dois transmitir esses valores, cada um dentro das suas possibilidades e em comum acordo, inclusive. Porque pais que divergem o tempo inteiro, né? Pais que têm dificuldade de entrar num acordo sobre o que é importante para os seus filhos, deixam as crianças confusas. E aí começam a termos o partido do pai e o partido da mãe, né? O partido do bonzinho ou da boazinha e o partido do mal. Até mesmo porque a gente sempre escuta, o filho escuta mais a mãe do que o pai, ou vice-versa, tem essa discussão. Começa o partido. E o filho escuta aquilo, pai, eu vou lá pro lado do meu pai. Exatamente. E aí começam a disputa entre bem e o mal. O que é um absurdo, porque não é por aí. E todos os dois querem o bem, né? Exatamente. Então, e na verdade eles precisam entrar num acordo sobre as várias questões que envolvem a educação desse filho, ou desses filhos, né? Isso é fundamental, e a criança, ao contrário do que muita gente pensa, ela ao seu modo, consegue perceber esses conflitos. Sim. E vai chegar um momento que ela vai, entre aspas, aí, usufruir. Ela vai lidar, ela vai tentar manipular essa divergência, essa falta de acordo entre pai e mãe. E qual que seria uma dica especial, por exemplo, o pai? Porque para compensar, né, tudo tem uma lei da compensação. Para compensar essa ausência, que hoje acontece, eu acho que milhões de lares brasileiros e do mundo, né, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, às vezes o filho aprende muito cedo a lidar com a cozinha, a lidar com a casa, a filha com 12, 13 anos já está lhe ajudando a limpar as coisas. E quando os pais chegam, ela quer cobrar alguma coisa, olha, eu estou precisando conversar e tal, e não tem esse tempo, né, não tem esse tempo. Qual que é a dica principal para essa situação? Bem, a dica principal, né, primeiro não tem uma fórmula, mas o que nós precisamos entender é que quando decidimos ter um filho, nós precisamos colocar essas questões, essas possibilidades que envolvem ter um filho. Ou seja, eu vou precisar de algum tempo para essa criança. Ela tem que estar incluída no meu projeto, ela não é um acessório. Como ela não é um acessório, ela está incluída no meu projeto, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que almoçar com essa criança, né? Eu vou ter que tomar café da manhã com essa criança, eu vou ter que ter tempo na hora que eu retornar do serviço. Então, convivência direta. Eu vou ter que ter convivência. Não há receita, né, específica, faça isso que vai acontecer aquilo, né? Agora, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que o abandono afetivo, né, ele vai deixar marcas para o resto da vida, obviamente. Assim como tudo de bom que você consegue realizar para a criança e proporcionar que ela viva, também deixa marcas importantes, né? Então nós precisamos estar muito atentos, que nós estamos numa sociedade muito complexa. Nós estamos numa sociedade onde toda a mídia, toda a linguagem é voltada para a seguinte situação. Ser criança, o infantil, é quase ridicularizado, né? Ser pré-adolescente é penoso, digamos assim. Ser adolescente é algo que é um aborrecimento, né? Chama até de aborrecentes, né? Ser um adulto é carregar um peso, e ser idoso é visto como um castigo. Então, essa linguagem, né, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou dizendo que a linguagem que é colocada na mídia em geral nos induz a pensar esse tipo de coisa. O que sobra então? Sobra a juventude. E nessa juventude, que tem razão de ser esse pensamento é um pensamento que conduz a consumo, nós buscamos antecipar a infância, tratar as crianças como jovens adultos, pequenos adultos, coisa que não é verdade, né? E buscamos a juventude eterna.
Porque nesse ponto da juventude está o auge do consumo. E é aí que está o perigo, é aí que precisa da presença da família para ser um mediador sobre isso, para discutir isso com a criança, para viver isso com ela, né? Para mostrar para ela os limites e as possibilidades que estão em torno dessa linguagem, para abrir os olhos, né? Ou seja, ver televisão com a criança é importante, ouvir rádio com a criança é importante, ler com a criança e para a criança é importante, acompanhá-la é importante, porque ela está em fase de crescimento, ela está em fase de desenvolvimento, ela está sendo apresentada ao mundo, né? Então é importante que ela veja o pai e a mãe como um parceiro, né? E não como um coleguinha. Ser amigo do seu filho é importantíssimo. Agora, não confunda ser amigo do ser coleguinha, né? A melhor maneira de você ser amigo dos seus filhos é mostrar a ele ao mundo e mostrar a ele que existem limites para a ação dentro desse mundo. Que ele não está sozinho, que ele vai se relacionar com outras pessoas, né? E que é preciso, muitas vezes, renunciar a alguns interesses, que é preciso, às vezes, adiar alguns desejos, né? E que é normal se frustrar também. Que não é tudo que a gente quer que a gente pode conseguir a qualquer momento. Claro. E que isso tudo tem um porquê. Que não vai acontecer porque o pai não quer ou a mãe não quer. Tem um sentido. É preciso gastar tempo, digamos assim. É preciso investir tempo. Não é gastar, investir tempo com essa criança. Porque quanto mais você consegue investir tempo ao lado do seu filho, acompanhando, né, e trocando, compartilhando essas possibilidades, essas experiências, essa linguagem com ele, mais você vai tê-lo ao seu lado, como um amigo e não um coleguinha, né, que não seria bom. E quando o filho expõe, por exemplo, algum tipo de problema, é porque ele está querendo... Ele vai ter confiança. Ele vai chegar até você, como, né, a gente conhece, está acontecendo isso e isso, o que eu faço? Vai se estabelecendo uma relação de confiança, né, e não uma relação de coleguismo. Ou seja, você não pode simplesmente se colocar numa posição infantil com a criança, né? E ao mesmo tempo você não pode querer que a criança seja suspensa à condição de adulto para discutir com você. É um erro. Nem uma coisa nem outra. Nem você vai se infantilizar para parecer duas crianças discutindo, né? E nem querer que a criança consiga abstrair, consiga ter uma análise das coisas como você tem. Claro. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o rápido intervalo, são 12h29, a gente falou sobre a situação da criança, e na volta, né, nós vamos ter ali um tempinho bacana ainda, vamos falar sobre a situação do pai. Porque hoje acontece muito de o filho achar que pode tudo, inclusive na escola, ele pode xingar a professora, ele pode agredir, ele pode pegar alguma coisa emprestada do colega e levar para casa sem comunicar ao pai, que é um fato interessante que a gente cobra muito lá em casa, principalmente. De que esse boné? É do fulano. Cadê o fulano? Está aqui, chama ele para mim. Então, entra-se nessa discussão e também estamos dentro do mesmo assunto, que é o limite, né? De saber o que pode, o que não pode, dentro de casa e fora dela. Certo. Vamos para o rápido intervalo, eu continuo aqui com o professor Hudson Miranda, psicólogo, educador, e a gente está falando sobre os limites dos filhos. Nossas famílias não estão dando limites aos filhos. Será? Daqui a pouco a gente fala mais. Educadora. Ô, professor, a gente falando agora sobre dentro desses limites, né? Bom até que o filho da gente ouça. Quando você fala escola, alguns alunos, né, não vamos generalizar, mas hoje acontece uma reclamação enorme sobre o que os filhos fazem nas escolas com a escola, com o professor e a maneira com que se trata, né? Eu ia até perguntar se um tapinha não dói, porque antigamente era tudo, né? O senhor não gosta de falar muito, o professor não gosta de falar muito no antigamente, porque dá uma conotação de saudosismo daquela época, cada um na sua época. Mas antes tinha sim esse tapinha e tal, aquele chamamento de atenção mais forte. E hoje não pode. Se o professor falou, ô menino, não pode. Opa, estatuto aí vai te pegar, cuidado. E aí dá-se uma liberdade maior, ou eu estou enganado? Os próprios profissionais, eu digo na área em geral, ele não fica restrito a fazer algum tipo de coisa que possa afetar o seu lado profissional durante a sua vida, caso imponha alguma coisa sobre essas crianças que não oferecem limites na escola? Bem, isso é um assunto muito polêmico, e quando a gente fala de limites na escola, nós saímos de uma ideia, primeiro, de uma escola autoritária,
historicamente, e que lançava a mão da força, com coparticipação da família, e a partir dessa agressão física havia uma opressão do aluno e uma contenção, né? Nós saímos desse modelo para um outro modelo de extrema liberdade, sem o processo de responsabilização. O modelo anterior, nem precisa comentar que ele é indevido, né? Não pelo estatuto da criança, mas pela uma visão que seja o mínimo humana, né? Nós não podemos acreditar que se um de nós dois aqui, não é concebível, né? Acreditar que se um de nós dois aqui nessa mesa de debates não concordar com o outro, nós devemos impor ao outro, pela força, a concordância. Ou seja, se eu disser alguma coisa aqui que você não concorda, ou vice-versa, eu vou te meter a mão na cara, não é? E está tudo resolvido. Vou chegar ao seu momento. Não é? Não é por aí. Bem, e quando nós pegamos uma criança, seja em casa ou em qualquer lugar, e mostramos a ela, pelo uso da força, o que ela deve ou não deve fazer, é isso que ela aprende. Bem, quando eu falar alguma coisa que não concordarem comigo, lá vai murro e tapa, não é? Porque é assim que me ensinaram, é assim que eu aprendi. Aliás, esse discurso a gente ouve, foi assim que eu aprendi. Então, você acredita que pode ser um reflexo, então, do que ele aprendeu dentro de casa e está levando para a escola? Também, não é só isso. O que acontece é o seguinte, quando a gente chega na escola, eu já visitei inúmeras escolas aqui na região durante esses 20 anos como educador, a reclamação é a mesma, né? A escola está de pernas para o ar, porque ninguém respeita mais ninguém, né? Os alunos não respeitam, os alunos são insubordinados, são inquietos, etc. e tal. Eu já fiz um convite a alguns professores que comecem a repensar como é que é construído a disciplina na escola. E quando a gente fala construída a disciplina, não é construída a disciplina que eu, professor, desejo, mas a que eu, juntamente com os alunos, vamos construir juntos. Quando experiências que já foram feitas nesse sentido demonstram que os alunos, quando são convidados a construir as regras de convivência, eles são mais rigorosos que nós adultos. Eles são muito mais rigorosos. O problema é que nós subestimamos muitas vezes as crianças. Nós achamos que elas não pensam, não têm capacidade de pensar, elas vão pensar só quando adultos. E elas pensam, do jeito delas, mas pensam. E quando elas são convidadas a refletir, quando você consegue falar na linguagem que elas entendam, e quando você propõe a elas a colocar regras, elas colocam. No próprio brincar, elas já fazem isso, demonstram isso. Então basta que nós também nos dediquemos a explorar essa possibilidade, que demora um pouco mais, que dá um pouco mais de trabalho, mas que é efetiva, porque ela não coloca nas mãos de uma pessoa só, no caso nós adultos, a responsabilidade de manter 30, 40 crianças em condições de aprendizagem, né? E é preciso também que a gente comece a desfazer aquele conceito de que disciplina é criança calada, uma atrás da outra, numa fila militar. É preciso que a gente refaça o que é disciplina, o que é condição para a aprendizagem, o que é condição para a convivência. Isso é fundamental. Na questão de pais em casa, que a criança é reflexo de casa, bem, também isso é uma possibilidade. Crianças sem limites, muitas vezes, são resultado de pais sem limite, né? São pais que também não têm limite. Herança passada, em algum momento. Exatamente. São gerações que já estão chegando, né, a paternidade e a maternidade, e que eles também têm dificuldade de ter limite nas suas tarefas em casa, na convivência conjugal, nas relações com o vizinho, né? E assim por diante. Então, no trabalho. Então, esse comportamento, né, com as demais atividades são repassadas também na educação dos filhos. E esses filhos compreendem, absorvem essa condição.
né? Só para tirar uma dúvida, em relação a uma sala, por exemplo, o senhor até citou bem, uma sala de 30, 40 alunos, por exemplo, onde 5, 6 são verdadeiramente problemáticos, onde precisariam de ter um acompanhamento diferenciado, e aí na maioria das vezes hoje não tem. Talvez até seja aí por falta de espaço, não sei, falta de profissionais. E não tem. 6 numa sala de 40 que precisaria de um acompanhamento específico, podem, dentro daqueles limites que eles acham que podem, atrapalhar uma turma de 34. Como o senhor é educador e professor, claro, e psicólogo acima de tudo, como lidar com a situação dessa, limite professor-aluno nessas circunstâncias, quando ele se sente impotente diante daquilo? Bem, primeiro a gente precisa discutir o que é aluno problemático, né? Também é outro termo, foi interessante você tocar nessa questão. Falam muito nesse nome, né? Esse aluno é problemático. Não, é aluno problema, né? É o aluno problema. Isso aí a gente ouve o tempo todo. Então, quando a psicologia chega, ela recebe uma enxurrada, uma lista que chega para a psicologia. Olha, esses aqui são os alunos problema. Aí traz uma lista para a gente. E aí, quando a gente vai verificar mesmo, assistindo algumas aulas, conversando com os professores, entrevistando os alunos, entrevistando familiares, a gente vai ver que a questão não é bem essa, né? Que não é o aluno problema no sentido patológico, né? Porque eles começam também a buscar enquadramento desse aluno. Ele tem um distúrbio X, ele tem um transtorno Y, né? E daqui uns dias, eu costumo brincar que daqui uns dias ser normal vai ser patológico, né? Vai ser problemático também. Mas qual é o problema desse aluno? Porque ele é normal demais, né? Então, a questão não é essa. A questão que a gente precisa olhar, por exemplo, vamos a alguns tabus. Esse aluno é desse jeito porque a mãe dele é separada do pai. Mas também tem razão esse aluno desse jeito. Você já viu onde ele mora? Lá no morro, não sei onde. Entende? A situação dele. A situação socioeconômica e assim por diante. Essas condições influenciam na vida de qualquer pessoa? Podem influenciar, sim. Mas não são determinantes no que diz respeito a questões relativas ao funcionamento desse aluno e à condição dele para aprender. Né? E aí, quando nós recebemos ele em sala de aula, o que nós precisamos entender, na realidade, é que, primeiro, as pessoas não são iguais. Segundo, não dá para colocar todo mundo na mesma condição. Eles estão na mesma série, mas vêm de realidades diferentes, de vivências diferentes, mesmo se tiverem sob a mesma condição socioeconômica. Sim. Né? Então nós precisamos partir desse princípio para lidar com eles o seguinte, eu já tive algumas turmas de chegar e falar assim com eles: olha, como é que nós vamos trabalhar aqui para que haja silêncio, para que o coleguinha tenha condições de dar a sua opinião, de trabalhar, como é que vocês acham que deve ser? E aí eles começam a se colocar. Eu acho que não pode atender celular na sala de aula, não pode sair toda hora, não pode ir ao banheiro toda hora, né? Não pode ir toda hora, então nós vamos permitir que antes do recreio, cada um possa ir quantas vezes? Uma vez. Entendeu? Esse exercício político... Isso tem que ser prolongado, porque teoricamente parece ser simples, né? Parece ser simples. Mas tem que ser um trabalho mais... O problema é que precisa dar manutenção nisso aí. Certo. Né? É preciso dar continuidade. Né? Nesse sentido aí, é necessário que nós tenhamos persistência, paciência, né? E disponibilidade para ouvir a criança. Às vezes falta escuta em relação à família, falta escuta em relação ao professor. E ela perde o limite justamente por falta de alguém chegar. Perde o limite na escuta. Qualquer pessoa, inclusive nós que estamos aqui discutindo, estamos sujeitos a perder o limite, né? Se nós não tivermos um canal onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, canais de escuta, né? Canais que nos permitam conviver. Nós vamos perder as referências de convivência. E quando a gente perde as referências de convivência, nós esbarramos nos limites, nas fronteiras e ultrapassamos, muitas vezes, essas fronteiras, né? Ou seja, transgredimos o que está colocado ali, porque como nós não somos ouvidos, é a forma que nós temos de protestar. Né? Então, na verdade, a criança é a mesma situação. De onde ela venha, não há criança que não consiga entrar em situação de aprendizagem e de convivência. O que é necessário é nós encontrarmos a frequência dessa criança.
Para sintonizar essa emissora, eu não preciso encontrar a frequência? Claro. Não adianta eu sintonizar em outra frequência ou achar que meu rádio automaticamente vai adivinhar em qual frequência eu quero. A mesma coisa é a criança. Eu preciso também sintonizar na frequência dela. Eu preciso entender por que aquela criança se comporta daquela maneira. Por quê? O que a leva a se comportar daquela maneira? O que eu posso fazer, contribuir para chamar a atenção dela o que chama a atenção daquela criança? O que desperta a atenção dela? Eu não posso querer que 40 crianças sejam despertadas no mesmo momento pela mesma coisa, o tempo inteiro. Porque nem nós adultos aguentamos ficar 3, 4 horas sentados, né, concentrados numa mesma coisa, numa mesma informação linear. Né? Então, esse planejamento é difícil mesmo, mas os nossos professores, na sua grande maioria, não são capacitados para isso. Né? Eles não têm espaço nem tempo disponível para discutir essas questões. E enquanto nós não discutirmos essas questões, os conflitos só tendem a aumentar. Não corre o risco hoje, hoje, né, a gente imaginar a escola sem professores é muito complicado. Né? É um mundo sem educação. Sim. Na verdade é essa. Mas não corre-se o risco de que chegar a um certo ponto que o professor ele começa a lidar com esses alunos sem limites que chegam, porque até dentro da casa então não faz isso não, passa 2 minutos e olha, está fazendo mesmo. Ou pedir para parar, não parou, aí você 3 vezes com um pouco você dá aquela esparramada. Certo. E eu acredito que em sala de aula também, eu já estudei, não deve ser diferente. Mas não corre-se o risco de chegar um dia e o professor falar assim, pô, esse menino não tem limite, vou deixar ele para lá. Não corre-se assim de uma maneira em geral. Mas isso já acontece. Isso já acontece, não é de hoje. Né? E quando chama a mãe, sabe e a mãe também, gravíssimo? A mãe defende, no caso, ele não, meu filho é espetacular, e isso aí também é um assunto que a gente vai trazer aqui. Sim, mas olha só, vamos à questão, a primeira questão, a questão do professor e do determinismo em sala de aula. Não é incomum, no início do ano, você ouvir de professores que recém-chegados à sala de aula, né? Passaram pela sala de aula, tiveram os primeiros contatos com as novas turmas, e eles chegam comentando, olha, a minha sala é assim, é assada, dessa maneira, lá tem o fulano, tem o beltrano, tem o cicrano, eu já sei até quem vai passar e quem não vai passar. Como? Como é possível, pré-julgamento, como é possível eu no início do ano determinar, né, quem tem condições para passar, quem tem condições de avançar, se desenvolver, e quem não tem condições. Então eu acabo agindo como um julgador, né? E um pré-julgador. Então, na realidade, nós precisamos rever essas questões, porque, na verdade, o que acontece? Os alunos que mais precisam de nós, educadores, são aqueles que apresentam dificuldades ou divergências com o método que é colocado. Aqueles que não apresentam essas dificuldades e conseguem se adaptar com facilidade, pelas circunstâncias, pela história de vida, etc., eles vão precisar muito menos de nós. Não quer dizer que nós somos dispensáveis enquanto educadores nesse processo, mas só que eles vão lançar mão de nós com uma frequência muito menor, porque com poucas intervenções nós vamos conseguir promover esse avanço. Agora, aqueles que mais precisam de todo o nosso potencial educador, toda a nossa estratégia, a nossa visão diferenciada, é justamente aquele que não se enquadra num primeiro momento, que tem dificuldades de compatibilidade com o método apresentado, com o estilo que é colocado, né? Com o conteúdo que é colocado, com as reflexões que são propostas. Tá certo. Né? Olha, professor, o tempo nosso está vencendo ali, né? Vamos marcar para outro assunto aqui. Só para a gente fechar, eu tenho exatamente 1 minuto. No lugar da repressão e da imposição, atenção. O diálogo. Para a gente fechar esse assunto aqui, diante de tudo que o senhor falou, chegamos à conclusão do quê? Não adianta impor, não adianta reprimir, não. Dê atenção. Isso não quer dizer que você não tenha que ter firmeza. Tá? Não vamos confundir repressão com firmeza. Firmeza, sim. Né? Porque você dá uma direção, mas essa firmeza tem que ser... Como ser firme sem estar reprimindo? Ser firme sem estar reprimindo é muito simples. É quando você mostra à criança o que vai ser feito, por que vai ser feito. A repressão, ela não tem porquê, ela não tem justificativa, ela é uma imposição. É para fazer porque eu quero que faça.
E é para fazer agora, senão vai apanhar. É assim. E acontece muito, né? Mas é o que mais acontece, né? Quer dizer, não aguento mais você. Olha, não é para fazer isso. Mas por que não é para fazer? Então nós simplificamos tanto a linguagem. Para nós o que é óbvio, para a criança não é óbvio. Porque nós já fomos apresentados ao mundo. Elas não. Tá certo. Professor, obrigado pela presença, né? Vai voltar de novo conosco aqui, já estamos marcando aqui uma nova data. E vamos dar sequência ainda um pouquinho desse assunto. Sem dúvida. E vamos trazer outro assunto aqui no nosso programa, justamente sobre pais coniventes com a situação dos filhos também. Sem dúvida, que é outra questão extremamente importante. O filho está sempre certo, o mundo está errado e o pai chega. Aconteceu recentemente uma novela aí, foi tema inclusive de uma novela sobre isso. O filho pode tudo, vai lá, filhão. E as alianças que são possíveis, né? Entre o sistema escolar e a própria família. Vamos trazer esse assunto aqui no programa também. Professor, obrigado. Conversei com o professor Hudson Miranda, psicólogo, educador, e agradecendo aqui pelo convite mais uma vez. A segunda vez que vem ao programa, a primeira vez foi para divulgar um evento e agora eu resolvi convidá-lo e realmente assuntos muito interessantes. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui e sempre estarei à disposição, tentando contribuir para que os ouvintes possam ser imersos, né, nessas reflexões que são necessárias no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos. Maravilha. Dia 25, tem data aí na agenda? Dia 25 ou não? Vai dar na quarta-feira de novo. Nós estamos fora do ar. Não, estamos no ar, pode falar, assim, dia 25. Então, vamos dar uma olhadinha na agenda. Vamos para o intervalo então, Tiagão? Estamos no ar aqui, é tudo ao vivo, é assim. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco.